Boa noite, estão me ouvindo bem? Uma alegria estar aqui, convidado pelo pastor Flávio, muito bom estar aqui com vocês. Quanto tempo eu tenho? Amém. Irmãos, ontem foi um dia muito especial para nós. Alguns irmãos me perguntaram quando seria a possessão do novo pastor. Eu expliquei que não é possessão, é culto de posse, e a gente teve aqui um momento muito especial. Ontem tivemos aqui esse dia maravilhoso, o pastor Luciano esteve aqui conosco. Quando a gente saiu daqui, como se o dia já não tivesse perfeito. O Botafogo ganhou o jogo e aí as coisas seguiram. O dia ficou mais perfeito ainda. Vocês sabem o que aconteceu aí no final da noite. Somos muito gratos pelo São Paulo. Mas a gente chegou aqui hoje de manhã também. Foi um dia muito feliz para nós. E como eu sabia que muita gente que esteve aqui de manhã estaria também à noite, e o Flávio falou várias vezes de manhã a expressão quebrar o protocolo, eu decidi quebrar o protocolo e eu vou pregar um sermão diferente. Normalmente nós repetimos o sermão da manhã no culto da noite, mas eu queria mudar o sermão, especialmente porque muita gente que estava de manhã no coral e tudo mais, está aqui de noite também. Foi um dia muito especial hoje de manhã. Tivemos aqui muitas pessoas, alguns convidados, enfim, eu fiquei muito feliz, porque a minha avó esteve aqui presente, e a minha avó, a última vez que ela faltou um culto na igreja dela foi em 1945, quando soltaram a bomba atômica, aquele negócio todo, e hoje ela faltou o culto na igreja dela para estar aqui. Eu fiquei muito feliz. E aí eu comecei a pensar sobre isso, porque a minha avó é de fato uma das pessoas que eu tenho certeza que ora por mim todos os dias. Eu tenho certeza que ela orou por mim todos os dias da minha vida, desde que eu nasci. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E eu fiquei pensando sobre essas pessoas que são importantes, valiosas para nós. E eu me lembrei também da avó da minha esposa, Dona Jandira, que não está mais entre nós. A gente explicou para Manu que ela mora com Jesus. Ela não está mais entre nós. E eu me lembrei dela por dois motivos. O primeiro deles é que ali fora, acabou o culto da manhã, a Manuela pegou uma florzinha, deu para minha sogra, que também veio aqui, ou seja, nem tudo foi perfeito hoje de manhã. Minha sogra também estava aqui, e a Manu deu uma florzinha para ela e falou assim: vovó, entrega essa florzinha para Dona Jandira quando você for morar com Jesus. Certamente Manu puxou Camila, não tenho dúvidas disso. E o outro motivo que me fez lembrar dela, e aí já pensando... E aí já pensando no texto de hoje, um outro motivo que me fez pensar um pouco sobre ela, é que Dona Jandira era daquelas pessoas que quando a gente reclamava de qualquer problema de saúde, ela tinha a mesma solução, que era chá de boldo. Eu não sei se vocês conhecem isso, mas você chegava lá com enjoo no estômago. Flávio estava falando que estava passando mal. Receba a vitória aí agora, meu irmão. Chá de boldo socado assim com a folhinha. Mas era dor no estômago, câncer de pele, unha encravada, possessão demoníaca, qualquer coisa que você falasse para ela que estava enfrentando, ela te aconselhava a tomar um chá de boldo. Seria fácil se na vida fosse assim, né? O mesmo remédio para qualquer problema. Independente da doença, independente do problema, independente da dificuldade, se a solução fosse exatamente a mesma. O texto de hoje me faz pensar sobre isso. O apóstolo Paulo, São Paulo, ele está escrevendo para uma igreja localizada na cidade de Corinto. E essa igreja enfrenta situações difíceis em todos os níveis, uma série de problemas acontecendo na igreja. E eu acho muito interessante que Paulo apresenta para eles a mesma solução, não um chá de boldo, mas ele apresenta para esses irmãos a solução para todo e qualquer problema que deve ser resolvido na igreja, que é a apresentação do que é o verdadeiro evangelho. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A gente vai ler do verso 1 até o verso 8, onde Paulo ele vai trazer algumas informações importantes para esses irmãos, corrigir alguns desvios dessa igreja, e em todas elas, usando o evangelho como base. Eu me lembro quando eu era pastor dessa igreja aqui. Aliás, se eu fosse pastor dessa igreja, esse coral ia cantar todo domingo. É um negócio muito bonito. Mas quando eu era pastor e a gente recebia algum pastor convidado, o pessoal trazia água para ele. Não sei se... Enfim, primeira carta aos... obrigado, Lucas. Deus te usou isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15.
A gente vai ler do verso 1 até o verso 8. O texto diz o seguinte: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Fale conosco por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Que a gente consiga olhar para o Evangelho e enxergar nele, capacitados pelo Teu Espírito Santo, mas a enxergarmos no Evangelho a solução para todo e qualquer problema que estejamos experimentando no que diz respeito à nossa vida cristã. Que a gente seja capaz de olhar para esse texto, perceber nele algumas implicações sobre o que é o Evangelho, algumas aplicações práticas também a partir da compreensão do Evangelho, e que o Senhor nos capacite a vivermos também o que ouvirmos aqui. Que a gente não saia daqui apenas dotados de um pouco mais de conhecimento teórico sobre as Escrituras, mas que a gente saia daqui praticando o que a gente ouviu e amando mais o Senhor Jesus, demonstrando isso também com o nosso proceder. Nós oramos pedindo isso, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje de manhã eu li um texto que era Paulo se despedindo da igreja da Galácia, e eu disse que eu queria ler esse texto, mas não estava de modo algum me comparando com a igreja da Galácia, mas também disse para a igreja que vocês também estão longe de ser igual à igreja da Galácia. À noite eu não vou fazer isso, até porque, graças a Deus, essa igreja não é igual à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era a igreja mais complicada de todo o Novo Testamento. Normalmente, as pessoas têm a tendência de, em certo sentido, romantizar a igreja primitiva como se ela fosse quase perfeita. Talvez você já tenha ouvido frases que dizem isso: nós precisamos voltar a ser como a igreja primitiva. Nós precisamos vivenciar o que a igreja primitiva vivenciava. E isso faz sentido sob alguns aspectos, mas quando nós olhamos para algumas situações, a gente vai ser convencido de que mesmo a igreja primitiva, ela carregava uma série de problemas. E aí, de todas as igrejas problemáticas que a gente tinha no Novo Testamento, com toda a certeza do mundo, a que mais se destacava dentre elas era exatamente a igreja de Corinto. Uma igreja complicada, uma igreja com problemas, uma igreja real. Na igreja de Corinto a gente vai ver problemas de diferentes espécies. Havia pessoas na igreja de Corinto, por exemplo, com problemas de relacionamento entre elas. Obrigado, Lucas, você entendeu a indireta, muito obrigado. Havia pessoas na igreja de Corinto com problemas de relacionamento entre elas. Havia pessoas na igreja de Corinto que viviam uma prática totalmente divorciada da fé que professavam. Elas diziam crer em Cristo, mas elas viviam uma vida totalmente imoral. Havia na igreja de Corinto falsos mestres ensinando algumas doutrinas que estão distantes do que é o verdadeiro evangelho. Havia dentro da igreja de Corinto partidarismo nessa igreja que há uma discussão entre os membros, que eles criavam divisões entre eles, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e começavam a criar problemas sobre coisas secundárias. Olha que negócio distante da realidade. Gente que foi salva em Jesus, gente que ama Jesus, criando problemas de relacionamento por questões secundárias. É um negócio difícil de imaginar, mas acontecia na igreja de Corinto. Imagina nos dias de hoje, pessoas salvas em Jesus brigando umas com as outras por votarem em candidatos diferentes. É um negócio que a gente não consegue nem imaginar de tão absurdo que é, mas esse tipo de situação acontecia por várias vezes e de vários modos através dessa igreja. O apóstolo Paulo escreve essa carta, então, com a finalidade de corrigir essa igreja, que, embora fosse muito problemática, ele nutria um carinho especial por ela, até porque Paulo havia sido o plantador dessa igreja. E como eu disse para vocês, para todos esses problemas que eu citei, Paulo apresenta a mesma solução, que é o Evangelho.
Paulo começa essa carta trazendo a memória daqueles irmãos que eles receberam a verdadeira mensagem do Evangelho. Ele faz questão de destacar que é o Evangelho que ele pregou, porque há falsos evangelhos por aí, assim como havia na igreja de Corinto. Então, antes da gente pensar o que é de fato o Evangelho a partir desse texto, eu queria que a gente entendesse algumas coisas que o Evangelho não é. E a primeira coisa que o Evangelho não é transformação social. É importante a gente dizer isso porque tem muita gente confundindo. Tem muita gente achando que se prega o Evangelho simplesmente dando pão para aquele que está necessitado. E é óbvio que essa preocupação ela é genuína, é válida, é importante. Nós devemos de fato nos preocupar com as necessidades daqueles que sofrem, mas isso não é o Evangelho em si. É um desdobramento do que é o Evangelho, mas não é o Evangelho em si. Outra coisa que o Evangelho não é e que as pessoas confundem, o Evangelho não é um conjunto de regras e bons costumes. O evangélico, especialmente no contexto do nosso país, ele ficou conhecido muito tempo por aquilo que ele não faz, por algumas regras que ele observa. Durante muito tempo, e talvez até hoje, se você perguntar o que caracteriza um evangélico, e as pessoas vão dizer, um evangélico é alguém que não bebe, que não fuma, que não joga, até surgir esse negócio de aposta esportiva, jogar era pecado, né? Agora a gente vê uns negócios acontecendo por aí, mas o evangélico, ele era conhecido por coisas que ele não fazia. Confundiram durante muito tempo o Evangelho com uma série de regras e bons costumes. E isso tem muito mais a ver com religião do que com o Evangelho. Parecem a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Outra coisa que o Evangelho não é uma mensagem incompleta. Há pessoas que confundem o Evangelho com algum aspecto dele. Por exemplo, o verdadeiro Evangelho ele vai falar de justiça, mas ele fala também de graça. E a gente percebe pessoas enfatizando apenas uma dessas vertentes, e isso também é uma adulteração do Evangelho. Tem gente que enfatiza demais a questão da graça e transforma a graça de Deus numa graça barata. Como se crer em Jesus me desse garantia de salvação, no sentido de que a partir daí eu pudesse viver do jeito que eu quero, sem me preocupar em agradar a Deus, sem me preocupar com a necessidade do outro, sem preocupação alguma, afinal de contas eu garanti um carimbo no meu passaporte que vai me levar para o céu e eu não preciso me importar com o modo como eu vivo aqui. Alguns enfatizam demais essa verdade e repetem frases como: não podemos julgar as pessoas, Jesus ama as pessoas, nós precisamos amar. Tem gente que coloca uma frase assim num semáforo com os carros parados e acha que está pregando o Evangelho porque está levantando uma plaquinha dizendo: Jesus te ama. Não está pregando o Evangelho. Eu entendo que há uma boa motivação, eu entendo que isso pode abrir portas, interesse para um diálogo, mas essa mensagem ela é incompleta, portanto ela não é o Evangelho. Assim como há cristãos que enfatizam o outro lado, aqueles crentes justiceiros, sisudos, maus, sabe, que acham que pregam o Evangelho dizendo que todo mundo vai para o inferno. Eu acho que eu já falei para vocês algumas vezes, que eu trabalhei com um rapaz assim, que quando o navio parava no porto, as pessoas desciam e ele ia para a porta onde ficava a escadinha para a gente descer para o porto, e ele dizia que ia evangelizar, e todo mundo que passava ele falava assim: olha para onde você vai, se Jesus voltar e você estiver lá bebendo, fumando, se prostituindo, você vai para o inferno. Aí passava o próximo, ele: cuidado para onde você vai, que você vai para o inferno. E se você perguntasse para ele: o que você está fazendo aí? Ele ia falar assim: eu estou pregando o Evangelho, e cuidado você também, senão você vai para o inferno. Mas isso não é o Evangelho. É importante, irmãos, nós pensarmos nesses termos, porque ao longo das cartas de Paulo, nós o vemos advertindo as igrejas inúmeras vezes sobre a possibilidade de existirem outros evangelhos por aí. E esse trecho que nós lemos cita de forma muito definida, porque ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Paulo define sobre qual evangelho ele está falando, e ele começa então a apresentar características desse evangelho, que é o que nós podemos chamar hoje do evangelho verdadeiro. E que características são essas? A primeira é que o evangelho é a mensagem que salva. Após afirmar isso no versículo 1, ele vai dizer no 2 o seguinte: por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. O evangelho não é algo que nós fazemos.
O Evangelho não é algo que nós conseguimos produzir. O Evangelho é uma mensagem que nós recebemos. O Evangelho não tem a ver com aquilo que eu consigo fazer. O Evangelho é uma mensagem que eu recebo por meio da fé e preciso me apegar a ela firmemente. Paulo chega a afirmar para esses irmãos que se eles não se apegam firmemente a essa palavra, eles têm crido em vão. É a mesma conclusão que Tiago ele tem ao falar sobre uma fé que deve dar frutos, que uma fé sem obras ela é morta. Ou seja, esse evangelho que nós recebemos, esse evangelho que nós devemos nos apegar nele, esse mesmo evangelho ele deve ser aplicado de forma prática em todas as áreas da vida. E é importante nós nos lembrarmos que Paulo está corrigindo desde desvios doutrinários até imoralidades sexuais do mais alto grau que a gente possa imaginar. Na igreja de Corinto tinha caso de filho dormindo com a madrasta, por exemplo, e isso se tornando um escândalo no meio da igreja. Mas para todos esses problemas, o mesmo antídoto, a mesma solução é apresentada, que é o Evangelho. É um evangelho que não é exatamente aquilo que eu faço, mas é uma mensagem que eu recebo e a partir de me apegar a essa mensagem que eu recebo, esse evangelho ele é evidenciado em todas as áreas da vida. Tudo que eu citei antes, dizendo que não são o evangelho, transformação social, vida moral e tudo mais, não são de fato a raiz do evangelho, a essência do evangelho, mas todas essas coisas precisam acontecer como desdobramento prático do evangelho, mas não são o evangelho em si. Caso contrário, a gente cai numa conversa que não é bíblica, de acharmos que nós somos salvos como resultado das boas obras que nós praticamos. A grande questão é nós entendermos, Paulo escreve isso aos Efésios, dizendo que vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, não é pelas obras de vocês, mas é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, para boas obras. Não são as nossas obras que nos salvam, mas uma vez que nós somos salvos, nós devemos praticar essas boas obras. E Paulo segue nos versos 3 e 4, falando também sobre o Evangelho. Além de ser a mensagem que salva, ele fala do Evangelho como sendo o plano de Deus. E ele vai dizer nos versos 3 e 4 o seguinte: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é o plano de Deus. Esse trecho eu penso que ele é fantástico, porque Paulo faz nele uma exposição do que Cristo fez por nós, e isso é o Evangelho. O Evangelho não é o que eu faço, mas o Evangelho é o que Cristo fez por mim. E ele deixa muito claro aqui o que Cristo fez. Morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A palavra Evangelho significa boas novas, é uma palavra grega que significa boas notícias. E Paulo apresenta nesse trecho que notícias são essas, quando ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi sepultado, e aqui é mais uma correção de um desvio doutrinário, porque havia gente nessa igreja que pregava uma falsa mensagem de que Jesus não teria morrido de verdade, que ele teve apenas uma espécie de desmaio na cruz. Por isso que Paulo enfatiza nesse trecho, dizendo que ele foi sepultado, que se ele não morreu, ele não teria ressuscitado. E Paulo vai falar por todo esse capítulo sobre a importância da ressurreição. Olha o verso 14, que ele diz para nós: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se nós nos apegamos no Evangelho e não cremos na ressurreição de Cristo como um fato, a nossa pregação não faz o menor sentido. A nossa fé é totalmente inútil. Por isso Paulo ele vai enfatizar sobre a morte de Cristo, sobre o sepultamento de Cristo, sobre a ressurreição de Jesus. Paulo está apresentando o que Jesus fez por nós e exatamente essa é a boa notícia. Só que para que a gente entenda como essas boas notícias se aplicam a nós em todos os níveis, nós precisamos pensar e compreender primeiro sobre as más notícias. E as más notícias para cada um de nós é que nós somos pecadores e Deus é santo.
E não tem como haver comunhão entre pecadores e Deus, porque Deus é totalmente santo e nele não há qualquer mancha, qualquer mácula, qualquer ruga, qualquer sinal de pecado. Então não haveria como nós nos relacionarmos com Deus e estaríamos eternamente afastados dele. Tudo isso porque somos representados pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que foram criados por Deus, havendo um relacionamento perfeito no Éden, ainda assim eles decidem desobedecer, eles decidem pecar, e a partir desse momento, Paulo mesmo vai dizer aos Romanos, que o pecado ele entra na humanidade, impossibilitando uma comunhão perfeita com Deus, porque nós somos pecadores e Deus é santo. Ou seja, os nossos pecados nos separavam de Deus e nos colocavam numa situação de inimizade contra Ele. Na relação do homem com Deus não há possibilidade de neutralidade. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos inimigos de Deus. A Bíblia não apresenta uma terceira via, a Bíblia não apresenta um meio termo de você dizer, eu não quero me relacionar com Deus por meio de Jesus, mas também eu quero ficar ali numa espécie de limbo. Não, você não tem essa possibilidade. Ou você se relaciona com Deus por meio de Jesus, ou você está separado de Deus, é inimigo de Deus, porque o único caminho que pode levar o homem até Deus é o próprio Jesus. Essas são as más notícias para nós. Não poderíamos fazer nada para restabelecer essa relação, porque a lei de Deus exigia perfeição, e nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Diante dessa má notícia, é que a boa notícia do Evangelho é amplificada no nosso coração. O que Deus fez por nós através de Jesus, então? Ele enviou o seu único filho, que viveu uma vida perfeita, que agradou a Deus de modo perfeito, aquela perfeição que nenhum de nós é capaz de alcançar, exatamente pelo fato de sermos pecadores, foi o que Ele fez por nós. Mas para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus, os nossos pecados precisavam ser penalizados. O salário do pecado é a morte, e os nossos pecados precisavam ser punidos. Deus não nos trataria com impunidade. Deus não passaria pano para os nossos erros. Deus não faria vista grossa, dizendo, não importa o quanto você tenha pecado, vem cá, no final das contas a gente vai dar um jeito, todo mundo vai ser salvo. Não, além de ser santo, nós servimos a um Deus que é justo. E pela justiça de Deus, os nossos pecados deveriam ser penalizados. A boa notícia do Evangelho é que nós não poderíamos fazer isso, mas Jesus decidiu assumir a nossa condenação, se entregando por nós. É por isso que Paulo vai dizer que Ele morreu pelos nossos pecados. A ênfase não é simplesmente que Jesus morreu, porque muita gente ao longo da história morreu por uma causa qualquer. A grande ênfase que o apóstolo Paulo coloca nesse trecho é que Jesus morreu pelos nossos pecados. É por causa dos nossos pecados que Ele foi levado à cruz. Os nossos pecados foram punidos na cruz do Calvário e com a morte de Jesus. Aliás, Ele morre uma morte horrível, terrível, vergonhosa, nos substituindo. A boa notícia do Evangelho segue, porque esse Jesus ele foi colocado num sepulcro, mas a morte não foi capaz de detê-lo, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a grande prova de que o Evangelho é a mensagem que nos salva é exatamente a ressurreição. O trecho que nós lemos, no verso 14, diz que a ressurreição é o que traz sentido para a nossa fé e pregação. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, Ele seria mais um mártir. Mais uma pessoa ao longo de toda a história que morreu porque amava demais uma causa. O que diferencia, irmãos, o Evangelho de qualquer religião é exatamente a ressurreição. Além disso, o que me fascina nesses versos é que para cada ação de Jesus, Paulo usa a expressão segundo as Escrituras. Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso nos leva à conclusão que a cruz não foi um acidente na história, que a cruz não foi um plano B de Deus, que a cruz não foi a solução apressada de Deus diante do pecado do homem. Não, a cruz de Cristo sempre foi o plano de Deus, desde antes da fundação do mundo.
Nós acabamos uma série agora há pouco tempo sobre Esther, e nós olhamos para todo o Antigo Testamento e percebemos com clareza que cada fato, que cada situação, que cada momento, que cada detalhe nas Escrituras apontam para o tema central da palavra de Deus, que a Bíblia não é um livro de histórias desconectadas entre elas, não, a Bíblia é um livro de um tema único, e a centralidade das Escrituras é tão somente Cristo Jesus. De modo que quando nós compreendemos isso, nós percebemos que o Evangelho é o plano eterno de Deus para a redenção daqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus. Agora, o que isso muda na prática? Irmãos, isso nos enche de confiança, isso nos enche de alegria, isso nos enche de disposição para enfrentar a vida, porque nós cremos em um Deus que não é surpreendido pelas circunstâncias, mas nós cremos num Deus que governa sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós entendemos que o Evangelho é plano eterno de Deus para a salvação de pecadores, nós precisamos encarnar isso na vida e viver uma vida a partir dessa compreensão. O Deus a quem nós servimos não é surpreendido pelas circunstâncias, muito pelo contrário, Ele governa sobre todas as coisas. E nesse trecho que nós lemos, Paulo nos apresenta mais uma verdade, que ele fala sobre o Evangelho como um fato. Versos 5 a 8, ele vai dizer, depois de falar que Jesus ressuscitou, segundo as Escrituras, ele vai dizer o seguinte no verso 5. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Paulo faz questão de deixar claro para esses irmãos da igreja de Corinto que ele não estava falando de uma história interessante que ele inventou. Ele não está falando de fábulas, de invenções humanas, mas ele está falando de um fato. Essa carta foi escrita aproximadamente 25 anos após a ressurreição de Jesus. Ao contrário do que muitos pregavam naquela época e pregam ainda hoje, a ressurreição é o ápice dessa mensagem e a ressurreição ela foi uma realidade. É muito triste a gente perceber que esse erro que era presente na igreja de Corinto tem sido visto ainda hoje, com pessoas com até algum renome no cenário da mídia para falar em nome de evangélicos, defendendo a ressurreição como uma mensagem figurada, como se os discípulos tivessem inventado aquilo para ser uma forma de se levantarem contra o poder do império. Outros dizendo que do mesmo fato que nós nos referimos a parentes que já se foram e dizemos que o legado dessa pessoa está vivo, alguns vão dizer o seguinte, não, quando dizem que Cristo ressuscitou e venceu a morte, isso quer dizer na prática que os ensinamentos dele seguem sendo vistos por meio da igreja. Não, não é isso que o texto diz. Se Cristo não ressuscitou de fato, irmãos, a gente fecha a Bíblia, a gente fecha a igreja, a gente vai viver e fazer qualquer outra coisa da vida, porque a nossa fé, ela não faz o menor sentido. E Paulo defende isso para esses irmãos. Ele se vale da proximidade de tempo para dizer para quem Jesus apareceu. Ele vai dizer que a ressurreição é um fato, e ele vai dizer, olha, eu estou dizendo isso para vocês porque ele apareceu para Pedro. Porque ele apareceu para os 12. Embora os falsos mestres estejam dizendo que a ressurreição ela não aconteceu de verdade, eu estou deixando claro para vocês que depois disso Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. É como se Paulo estivesse dizendo, são mais de 500 testemunhas. É como se ele dissesse, essas pessoas ainda estão vivas. Se você tem dúvidas sobre a ressurreição, pergunte para qualquer uma dessas pessoas. E ele vai citando exemplos de homens idôneos e respeitados, como os apóstolos, por exemplo, que ele cita. A ressurreição foi um fato, irmãos, e nós precisamos nos apegar a essa verdade. Caso contrário, nada mais faz sentido. O grande problema é que às vezes nós nos acostumamos a dizer que Jesus morreu por nós, mas não paramos para pensar que isso é um fato e na grandiosidade dessa afirmação. Foi algo que realmente aconteceu. Não podemos nos acostumar com isso como se fosse uma mera expressão, que o costume, irmãos, não nos segue para a realidade do Evangelho. Jesus veio até nós de fato. Jesus viveu uma vida perfeita de fato.
Jesus se entregou por nós, morrendo em uma cruz. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e, além disso, Jesus promete que vai voltar para buscar, para levar consigo um povo que Ele mesmo comprou para Deus. Gente de toda tribo, gente de toda língua, gente de toda raça, gente de todos os povos, gente de todas as nações, que um dia estarão diante do Cordeiro, dizendo eternamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Apenas uma coisa nos é exigida para que sejamos parte desse povo. Uma coisa: que creiamos na mensagem do Evangelho. Não é crer e mais alguma coisa, não. É tão somente crermos na mensagem do Evangelho. Isso é evidenciado, se essa fé é verdadeira, isso é demonstrado por meio de arrependimento e confissão. Portanto, se você entende, a partir da exposição do Evangelho, que você é um pecador e que por tua causa, por causa dos teus pecados, Jesus foi morto em uma cruz, que você demonstre arrependimento, que você confesse os seus pecados a Deus, que você peça perdão a Deus, confesse em Jesus, confiando nele como teu Salvador e crendo que Ele foi capaz de fazer aquilo que nenhum de nós poderia. Agora, isso não é apenas para você que não tem uma experiência religiosa, isso não é apenas para você que talvez nos visite hoje, ou talvez nunca tenha ouvido falar sobre isso. Pode ser que você seja religioso há muito tempo, pode ser que você diga ser cristão há muito tempo, mas ainda não tenha compreendido o que é o Evangelho. E mesmo para você, Deus te dá uma oportunidade hoje. E eu oro para que você responda com arrependimento e confissão. Se nós cremos nesse Evangelho verdadeiro, como é que a gente vive a partir disso? E Paulo fala tanto no verso 1 quanto no verso 3, ele externa a responsabilidade que cristãos têm de anunciar o Evangelho. A responsabilidade que pessoas que creem em Jesus têm de transmitir fielmente essa mensagem que nós recebemos por meio da fé. Você que é um cristão, você que ouviu hoje mais uma vez uma exposição do que é o Evangelho, você não tem opção. Você tem uma responsabilidade, você tem o dever de compartilhar essa mensagem com aquelas pessoas que te cercam. Paulo diz aos Filipenses que um dia todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Alguns farão isso em adoração, reconhecendo isso com gratidão. Outros farão isso porque serão obrigados pela grandeza da majestade e do poder de Cristo. O que é que diferencia um grupo do outro? Se creram no Evangelho e se submeteram ao senhorio de Cristo. Mesmo Paulo aos Romanos vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele faz uma pergunta que nos desafia e nos tira da inércia, nos levando à ação. Ele pergunta o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem lhes pregue? E ele conclui dizendo: formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de Cristo Jesus. O que são as boas novas de Cristo Jesus? O Evangelho. A minha oração é que você creia no Evangelho e responda a esse chamado ainda hoje. Um chamado de fé para que você seja salvo. E um chamado de atitude para que você passe a anunciar a outros a mensagem de salvação. Entendendo que esse é o teu dever enquanto cristão. Entendendo que essa é a tua tarefa, anunciar essa verdade para aquelas pessoas as quais Deus coloca diante de você. Que o Senhor nos capacite a isso, para a glória dele mesmo.